Boa noite, pessoal. Mais uma vez nós estamos juntos aqui conversando sobre comunicação como fonte de harmonia. Eu gosto desse termo. Oratória. Oratória essencial, oratória na sua essência. Nosso bate-papo de hoje vai ser sobre como lidar com o medo e com a ansiedade de falar em público. Que eu sei que isso é uma questão de muitas pessoas. Eu sei que não é fácil. Aqui vos falo uma tímida que já foi muito travada no processo de comunicar em público. E eu fui vencendo isso com técnica, com tempo, com filosofia, com muita ajuda, de tal forma que hoje eu não tenho mais essa trava para poder falar. Não tenho mesmo. Eu diria que sempre vem um pouco de ansiedade, de adrenalina, mas esse medo que me travava de subir, de participar de uma reunião, de expressar as minhas ideias, isso não acontece mais. E primeira questão muito importante nessa nossa conversa é saber que hoje você tem uma mensagem importante a ser dita. E essa mensagem é você. Isso é fundamental a gente saber. Quando eu falo de oratória essencial e falo da essência e tudo mais, todos nós temos uma mensagem a transmitir. Todos nós temos algo de nós para poder expressar por meio das nossas informações numa reunião, num seminário que eu vou apresentar, numa tese que eu vou defender, ou qualquer coisa desse sentido, no seu TCC, enfim. Você tem uma mensagem que é você, acima de tudo. Você tem algo profundo que você tem que transmitir para as pessoas. E quando não fazemos isso, quando no seu voluntariado, no seu culto religioso, você não vai expressar a sua ideia, quando na sua reunião profissional você não consegue expressar aquilo que você está pensando, diante dos seus amigos você não coloca ou não defende aquilo que você acredita ser bom, ser correto, gera uma angústia dentro. É uma sensação de que nós estamos presos em nós mesmos. Não sei se vocês já passaram por isso. A Vitória falando que superou trabalhando a autoestima, muito bom. Eu não tenho medo, mas em algumas situações fico ofegante. Bom saber também. Pode não ter medo, mas algumas situações, às vezes por causa de eu estou diante de uma hierarquia, dos meus chefes ou dos meus colaboradores, eu não tenho problema. Pessoas têm dificuldade com pessoas conhecidas, outras se vai falar diante de pessoas da intimidade, quando elas estão na plateia, aí é mais difícil. Então são vários elementos que estão dentro desse processo da gente despertar essas travas que impedem que aquilo que nós temos de melhor esteja presente quando eu comunico aos demais. E esse já é um ponto que eu acho muito importante. Mudar a mentalidade. Porque nós fomos um pouco treinados a acreditar que oratória é sobre nós. E por mais que você fale, não, mas eu estou aqui para transmitir minha mensagem, a ideia é que a minha mensagem ela chegue para as pessoas, eu quero ajudar essas pessoas, eu tenho algo bom para transmitir. Falar é fácil, mas muitas vezes quando a gente recebe essa missão de fala, qualquer que seja, como eu falei, uma reunião, um discurso, num evento, uma palestra para ser feita, qualquer momento, qualquer elemento que pede uma missão de fala nossa, geralmente o foco vem para nós. Ai meu Deus! E agora? E muitas vezes vem o medo do julgamento. O que vão pensar de mim? E se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E muita raiz também dessa ansiedade que nós sentimos. Esse estar em um futuro que é fantasioso, na verdade. Você constrói o seu futuro agora, no seu presente, de forma consciente. Esse se, ele é totalmente desnecessário. Então, quando você tem essa oportunidade de fala e você não fala, realmente a sensação é de que você está aprisionado. E eu estou fazendo um curso com a professora, ministrando um curso com a professora Lucelena e com a professora Ana Beatriz também. E a professora começou na primeira aula falando sobre, professora Lúcia, falando sobre a teoria da alma prisioneira. Isso acontece também, gente, quando nós não comunicamos. Quando nós não falamos aquilo que temos para expressar, e transmitimos não a nossa raiva porque alguém falou uma coisa e eu fui simplesmente reativo, ou o meu medo, que eu estou ali tremendo entre brancos e gaguejando, não é isso. É quando eu estou realmente plena de mim mesmo e eu sei o que eu tenho que fazer ali, aí sim, eu vou expressar um pouco da minha alma e ela vai passar entre as grades que aprisionam essa minha alma. E na comunicação é claro percebermos isso, porque tanto o medo quanto a ansiedade, quanto o perfeccionismo, quanto o medo do julgamento,
a autocrítica excessiva e todas essas questões, elas são barras grossas que impedem que a nossa alma se expresse por meio da nossa voz, da nossa comunicação. Então, por isso é tão importante, para que a gente tenha mais leveza na vida, você saber lidar com a comunicação de uma forma leve. Isso, para mim, é oratória essencial. Falar não tem que ser sabe, como se você se colocasse na frente dos holofotes e agora você é o ser mais importante. Se eu qualquer deslize, pronto, todo mundo vai ver que eu não sou o que não aparento ser, o que eu estou aparentando ser. Pronto, isso daí já é um desastre. Então vamos para dicas práticas para você saber lidar com esse medo. A primeira delas, bastante sensata, eu diria, e faço questão dessa sensatez, é dizer para você que você não vai vencer esse seu medo em 7 dias, você não vai vencer esse seu medo depois dessa live, você não vai vencer esse seu medo de hoje para amanhã. Se você tem uma missão de fala, o que você vai fazer? É perceber que esse seu medo jamais deve trazer isso para sua frente. O seu medo, ele não é um sinal vermelho. Esse papelzinho que eu fiz questão, ele apareceu na minha frente. Muitas vezes quando eu recebo a missão de fala, e eu chamo de missão mesmo, gente, eu falo com os meus alunos das mentorias individuais, quais são as suas missões de fala? O que você precisa utilizar da sua voz no dia a dia, diante de seres humanos, para que você expresse as suas ideias? É uma reunião que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer uma palestra, enfim, suas missões de fala. E quando eu vejo como uma missão, eu já olho de outra maneira, eu não vejo como, ai meu Deus do céu, eu vou ter que falar, não. É de outra forma, uma missão, eu vou ter um compromisso com aquilo ali. Então você recebeu sua missão de fala, que ótimo, que maravilha, não veja um sinal vermelho, mesmo que venha toda aquela adrenalina, aquela ansiedade, o que você vai fazer? Vai começar a mudar a sua mentalidade, então você vai enxergar isso aqui, para quem está aqui, isso aqui, você vai começar a enxergar esse sinal amarelo, você vai começar a perceber que o seu medo, o medo que está contido na sua psique, ele é natural. Ele participa de um instinto de sobrevivência natural de todos nós. E ele vai fazer o quê? Ele vai te dar um sinal de alerta. E como diz Jung, ele fala que ali onde está o seu medo está a sua tarefa. E você vai começar a perceber, a respirar primeiro quando recebe essa missão. Respire. E olhe de outra forma. Comece a tentar buscar como uma oportunidade essa sua missão de fala. Isso já é muito importante. E saiba que esse medo, como eu falei, ele não surge do nada e também não vai sumir do nada. Quando é que você vai começar a aprender a lidar com ele? Para as pessoas que estão me ouvindo e que têm timidez, mas já sabem lidar com isso, a timidez já não é mais algo, esse medo já não é mais algo que simplesmente trava quando tem que falar com as pessoas, mas é algo que ela sente sim um desconforto, mas consegue expressar suas ideias. Você sabe que o que fez você aprender a lidar com isso é fazer uma, outra e outra e outra e outra vez. Então, a partir de agora, gente, se vocês estão assistindo essa live, como quem colocou aqui para mim várias vezes, GG Views, você mesmo traduziu bem como quando eu deixo passar a oportunidade de falar por medo. Exatamente. Se você entrou nessa live, se você está me assistindo, porque algo incomoda você quando você vai falar em público, saiba que nada é por acaso nessa vida. Eu acredito que o universo é muito ordenado. Então você, a partir de agora, vai receber as suas oportunidades de fala e vai encará-las. Começa por aí. Como é que eu vou fazer? Tá, aí vem o segundo momento. Primeiro, saber que a oratória não é sobre nós. Não é sobre nós. Oratória é muito sobre a mensagem que eu tenho para transmitir e a relação dessa mensagem com quem está na minha frente. Isso é essencial, isso é fundamental. A mensagem que você tem para transmitir, você tem que ter uma ideia clara sobre ela. Uma ideia clara não é somente uma mera informação na sua cabeça, isso é muito importante. Se eu fico somente repetindo o texto, repetindo, eu estou memorizando no raso do meu intelecto. Qualquer coisa que vier para o meu emocional, que seja fora desse contexto, uma adrenalina que bate, mexe no meu emocional, já vai me desconcentrar, me tirar do centro. Isso é desconcentrar, vai me tirar do centro e fazer que eu fuja desse aspecto de, opa, peraí, deixa eu continuar com a minha linha de raciocínio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar essa mera informação do raso do meu intelecto em uma ideia clara.
Então você tem que aprofundar sobre a sua mensagem. Você tem que refletir sobre ela, percebê-la no dia a dia, conversar com as pessoas sobre ela, tornar essa mensagem algo mais natural para você, certo? Isso é um primeiro ponto. E você começa, quando for construir a sua apresentação, sai do foco de escrever para que as pessoas gostem. Não faça isso. Pode ser para as pessoas, sim, se interessarem cada vez mais pela sua mensagem, mas não por você. Quando eu mudo essa chave, eu mudo muito dentro de mim. E eu não estou falando assim de forma piegas, romântica, bonitinha, não. Eu estou falando de forma muito séria. Quando eu mudo essa chave do... Eu não estou fazendo essa apresentação para que gostem de mim. Eu estou fazendo essa apresentação porque essa mensagem é importante para quem vai ouvir. Muda completamente a minha forma de estruturar e de lidar também com a oratória. Então, eu falei para vocês que o medo é um sinal de alerta, ele não é um sinal de pare. Ele vai mostrar para você que ali tem uma tarefa, ali tem algo dentro de você, são barrinhas da sua personalidade que tem que ser rompidas para que sua alma possa se expressar, para que você se sinta mais livre na sua vida, para que você comunique as suas ideias. Isso é fundamental para que você esteja melhor consigo mesmo, esteja melhor com os demais, tá? Sejamos felizes, a comunicação torna a gente mais feliz quando ela é leve, tá? Esse ponto importante. Depois você saber que não é sobre nós, oratória nunca foi sobre nós, eu sou apenas um canal e essa ideia é importante. Eu sempre repito isso, é sobre ser flauta e não sobre focar em si, é sobre ser flauta. E você começar a refletir de tal forma profunda sobre a sua mensagem para que você comece a enxergar o valor e o interesse real sobre essa mensagem e conectar com a pessoa da sua frente, construir sua apresentação pensando em quem vai ouvir e não se vão gostar ou não de você. Parece simples, mas essa chave muda muita coisa, mesmo. Então, esse já é uma questão importante para vocês. Outra questão muito importante, o perfeito vai ser sempre a próxima apresentação, não vai ser a de agora. Porque há algo que atrapalha muito no processo de você fazer uma apresentação, que é esse nosso perfeccionismo. E mesmo as pessoas, eu não sou perfeccionista, mas quando eu estou me preparando para a apresentação, como aquilo é novo para mim muitas vezes, eu acho que eu tenho que ser perfeita quando eu estou diante das pessoas. Isso é falso. Eu não tenho que ser perfeita. Aliás, vocês devem saber já muito mais de mim, me assistindo, me vendo, do que as imagens que eu faço na minha cabeça, entende? As pessoas já estão em uma visão muito aproximada do que nós somos, se elas nos conhecem minimamente. Só que nós fazemos fantasias na nossa cabeça que devemos ser assim ou assado. Não devemos nada. A gente tem que entregar o nosso melhor, como fala Blavatsky. Para mim, essa é a grande frase que ajuda a lidarmos com essa questão do perfeccionismo. Essa frase de Blavatsky de quem faz o seu melhor faz tudo o que pode se esperar dele. Essa frase me acompanha e eu ainda insiro um pedacinho que eu acho importante. Quem faz o seu melhor no tempo que lhe compete, naquele tempo que ele tem disponível, faz tudo que pode se esperar dele. Isso é importante. Então, para você lidar com esse excesso de perfeccionismo, você só tem que sempre respirar e focar qual é o tempo que eu tenho para preparar essa minha apresentação e dar o seu melhor. Isso, dê o seu melhor. Qual é o meu melhor? Se falta objetividade, porque o problema é que o medo, ele coloca um véu de subjetividade sobre a ação do falar em público. A ação do falar em público, ela é muito mais simples do que todos os jogos, os véus de Maia, né, da ilusão da nossa psique colocam sobre nós. É muito mais simples. Porque no final das contas, a gente lembra lá do proto-indo-europeu do comunicar, K-O-M, eu sempre repito isso, que é comunis, com de unir, munis de dever, o dever de unir. É o dever de você estar se unindo com outro ser humano. Não tem outra razão de ser fora essa. A gente que inventa muitas plumas e paetês para esse processo e traz peso, porque como você acaba indo atrás de uma ideia que é falsa, essa ideia falsa faz com que você se sinta inseguro no processo. Agora, se eu vou atrás de uma ideia que é verdadeira, que tem uma luz verdadeira, aí eu me sinto mais seguro dentro desse processo. Então, esse ponto também é muito importante. Para você lidar com o seu medo, você tem que saber que
Eu falei com vocês desde o comecinho lá, e fundamental, saber que o medo é um sinal amarelo, que ele vai te falar qual é a tarefa para que você vença uma sombra, para que você rompa essas barras da sua personalidade que estão te travando no processo de expressar essa sua alma para fora, para que dê leveza para o seu processo. Isso é importante, que não é sobre nós. Oratória nunca foi sobre nós. É muito sobre ser flauta e fazer a conexão com quem está na nossa frente. Saia do perfeccionismo. Não queira ser perfeito no processo. E saiba que se eu estou subindo um degrau que seja de 1 milímetro, eu estou crescendo. Isso é muito importante. Respondendo uma pergunta, a Vitória perguntou: existe algum artifício para a nossa psique para que não nos assuste de ver uma grande plateia na frente? Existe. Existe sim algo que ajuda bastante para lidar com essa situação. Um deles é logística, você conhecer a logística. Se você tem a oportunidade de ir no local da apresentação e treinar um pouquinho lá antes, isso já ajuda demais a sua psique. Porque você faz um trabalho, o processo da imaginação. E uma imaginação objetiva, não é uma fantasia. Você não está fantasiando que vai ter muita gente e as pessoas vão estar assim, assado. Não, você vai estar imaginando o local, sabendo se posicionar, caminhar, como é que você vai olhar para as pessoas, como é que você vai segurar o microfone, como é que você vai passar os seus slides ou utilizar o seu recurso de apoio. Quando você faz esse teste no local, no ambiente, isso já te dá uma tranquilidade. Então eu sempre sugiro você testar tudo antes e você estar no local onde vai ser a apresentação e treinar nesse local. E outra questão muito importante também, de forma bem prática, que te ajuda a lidar com esse medo, é o treino falando. E o treino falando diante de pessoas. As pessoas assistem muitos TED Talks, que vocês já devem ter ouvido falar. No YouTube, coloca lá TED Talks, que vocês vão ver, assim, palestras excelentes, palestras nem tanto, mas com milhões e milhões de visualizações. E quando você vai estudar, Chris Anderson, que é o presidente do TED Talks, ele fala que essas palestras que têm milhões e milhões de visualizações, a pessoa praticou pelo menos umas 250 vezes. Pensa no que é isso. E muitas dessas vezes foi diante de pessoas. Juntou os amigos e falou assim: deixa eu fazer uma apresentação para você. Quando você fala, fica mais fácil o processo. E mesmo que você vai fazer uma reunião do seu trabalho, que eu faço muito com os meus alunos de mentoria individual, agora você vai falar para mim. Fala aí para mim, mesmo que seja no online, não tem problema. Eles começam a falar para mim como se fosse a reunião. E a gente vai ajustando detalhes. Olha, seria melhor passar a ideia dessa forma, pode ajustar essa questão de vocabulário, de entonação, está com esse vício de linguagem. E quando você vai se conhecendo, se corrigindo, você vai se sentindo mais seguro dentro desse processo. Tá bom, Vitória? Fazer fazendo, Paulo, assim como tudo na vida, fazer fazendo. Então, gente, fundamental para lidar com esse medo, você saber que é um passinho depois do outro. Não vai sumir do nada, não vai sumir depois dessa live. Você vai ter que assumir as suas missões de fala, respirar fundo e saber que se você só vai vencer, crescer fazendo, fazendo, fazendo e fazendo. Como sentir menos o medo? Bom, primeiro, a questão das causas, né? Porque as causas são, eu diria que são infinitas, ou são a quantidade de seres humanos que aparecem na minha frente falando como eu faço para lidar com o meu medo. E é bem isso mesmo. São traumas, é um momento que você esteve diante de pessoas e aquilo foi ruim, muito desagradável para você. Pode ter sido uma educação muito rígida, uma educação que cortou a sua voz, a sua fala. Pode ser coisas muito antigas que nem você faça ideia ou não conheça. Não tem problema. As causas podem ser muitas. Eu até quando vejo com alunos meus que eles têm muita dificuldade específica, eu até direciono para uma amiga minha psicóloga que acompanha o meu trabalho e a gente tem uma parceria. Mas, no geral, eu vejo que se eu conheço o problema, eu posso atuar sim no fazer, no lidar com aquilo. E tirar um pouco, é no movimento, eu sempre falo isso para os meus alunos, é no movimento que a bicicleta equilibra. E isso é importante, é no movimento que você vai equilibrar esse processo, até o momento que você fala: puxa, essa apresentação eu me senti super confortável, achei excelente, e assim vai, e assim vai. E outro ponto muito importante é aprender a queimar navios.
Isso eu acho fundamental. Quando você atravessou o rio, queima navio, agora constrói o próximo, não fica carregando nas costas. O que significa isso? Eu fiz a minha apresentação. Mas eu errei nisso, eu fiz aquilo. Olha, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ser bem objetivo, sentar, analisa. Com relação à organização das minhas ideias, como é que foi? Eu podia ter sido mais objetivo, eu acho que a introdução foi um pouco prolixa, o desenvolvimento foi legal, a conclusão foi meio vaga, mas esse ponto aqui foi interessante. Pronto, como é que eu vou corrigir? Assim, assim, assim. Como é que foi a minha expressão corporal? Eu gostei, eu achei que eu estava bem alinhado, centrado, eu usei minhas mãos, ou então fiquei segurando muito a caneta. Bom, como é que estava a minha voz? Muitos vícios de linguagem. Como é que está a minha posicionamento psicológico nesse momento? Eu estava muito ansiosa ou qualquer coisa desse sentido? Então, você começa a perceber que você pode analisar de forma objetiva e depois queima o fato, foi isso, foi aquilo, pronto, acabou. E agora se prepara para a próxima apresentação. Uma das questões, quando estamos num momento muito inseguro, num momento de muita timidez, insegurança, vocês têm que lembrar que a insegurança e a timidez é a mesma faceta, é a faceta da mesma moeda da vaidade. Nossa, é sim, porque o tempo inteiro nós estamos focados muito em nós. Para refletir se não é assim. Muitas vezes, eu sei nos meus momentos, assim, lá no meu passado, que eu era muito tímida, às vezes a sensação de você entrar no ambiente e querer ficar num cantinho porque parece que todo mundo está olhando para você. Que bobagem, as pessoas não estão nem aí, deveriam estar mais preocupadas com os outros, mas não estão, ninguém está olhando para você. E a gente fica com essa sensação, não? Parece que as pessoas estão focadas em mim. E a insegurança, olá, Tássia, a insegurança ela volta muito para nós. Isso é importante saber. Então, sai um pouco de si. Como eu falei, queima navio, aprende a queimar navio. Fez a sua apresentação, não foi a melhor do mundo? Não tem problema. Anota o que você pode melhorar e passa para a próxima. Não fica remoendo. Remoer é a pior coisa que tem, certo? Então, você tem que dar passos para saber lidar com o seu medo. Saber que ele é um sinal amarelo. Trabalhe esse perfeccionismo, dar o seu melhor. Quem dá o seu melhor faz tudo que se pode esperar dele, lembra de Blavatsky, e no tempo que você tem disponível. Essa é a questão importantíssima. Tudo bem? Pergunta, gente. A Tayane falou verdade mesmo, às vezes o perfeccionismo é uma falta de humildade também. Eu sempre vejo assim esses dois pontos da insegurança, da timidez, da vaidade. Eu sempre tenho um olhar muito junto com esses três elementos. Eu nunca olho para uma coisinha separada da outra. Olá, Gisiane, tudo bem? Boa noite, pessoal que está chegando aí. Isso sobre o medo já ajuda bastante, gente. Saber se preparar, como eu falei, saber treinar falando, são elementos que te ajudam demais. E um pouco de contexto retórico, eu vou falar um pouco sobre isso na aula que eu estou fazendo sobre comunicação e convivência com a professora Lucilena Galvão, com a professora Ana Beatriz Pignataro também. E eu gostaria que vocês assistissem essas aulas, o link está na minha bio, para vocês acompanharem, porque lá eu vou aprofundar um pouco mais. Tem dicas para não esquecer do que planejamos para falar? Sim, porque o branco também é um elemento que ele vem, né? Digamos que esse medo, essa insegurança, ele acaba batendo nesse aspecto de, opa, vou dar um branco aqui. Sim. Primeiro eu digo para vocês, saibam preparar a sua apresentação. Não é só a questão de eu fazer uns slides, eu tenho uma sequência de ideias, não é só isso. Eu tenho que... Por que eu falo tantas vezes eu tenho que treinar falando? Porque parte do meu cérebro lê e escreve, outra parte fala. Se eu só treino lendo aqueles meus tópicos ou repassando na minha mente, na hora que eu vou chegar diante do público e falar, vai ser sempre um improviso. Dentro do meu cérebro eu vou entender aquilo como sendo um improviso. Então eu tenho que sair desse improviso e transformar isso como um teste da minha apresentação, uma prévia. E dentro de você, na sua psique, você chegar para si mesmo e falar, sim, eu consigo falar do começo ao final. Eu tenho essa concatenação das ideias. Isso é muito importante. Quando você faz isso, já fica mais natural. Outro ponto importante também, para não esquecer esse planejamento de fala,
é você certificar de que a concatenação dessas ideias foram muito bem colocadas, que uma coisa puxa a outra. Isso é um ponto que a professora Lúcia no Storytelling ela fala bastante, porque uma história, se ela é uma história bem contada, você vai ver que os fatos vão nascendo uns dos outros, não de repente abre a janela e aparece o louco lá, não é bem assim. E se aparece de repente, ele tem uma razão de ser que vai aparecer daqui a pouquinho mais para frente. E se você faz uma introdução muito clara, muito bem feita, que vai apresentar o seu tema de uma forma interessante, aí tem infinitas maneiras de fazer essa introdução, e você faz uma transição para o desenvolvimento e já começa a colocar o seu primeiro argumento para levar as pessoas para esse seu objetivo de fala, toda a sua fala ela tem que estar rondando, circulando em volta de um objetivo central. Quando eu não tenho isso muito bem estruturado, muito claro, é mais fácil eu ficar prolixa, eu esquecer, eu dispersar. Então eu tenho que amarrar tudo com uma ideia central muito clara e fazer as minhas argumentações voltadas para essa ideia e saber que a minha conclusão é uma retomada dessa ideia central. Quando eu faço dessa forma, é quase que natural ficar dentro, muito claro, esse processo. Só que também tem um detalhe, Thalita, que você não pode esquecer. É muito importante lembrar que eu vou esquecer alguma coisa, eu não vou falar tudo que eu preparei. Que pode ser por dois motivos. Ou porque eu não lembro mesmo, que é natural, eu não treinei o suficiente, ou porque as pessoas, quando estão na minha frente, elas geram dentro de mim uma necessidade sobre a mensagem que eu tenho para expressar. E se você faz isso, isso é natural. Isso é natural, eu diria assim, que é poderoso até. Você saber que quando você está diante das pessoas, às vezes não vai sair quadradinho como você fez. É natural que às vezes você altere algo porque você está sentindo as pessoas na sua frente. E tem outro ponto importante também. Saber que ninguém está com o seu script. Ninguém vai saber se você esqueceu uma coisa, se não falou aquilo que devia ter dito. Não. Muitas e muitas vezes, eu fazendo turmas de oratória com os meus alunos, eles fazem as apresentações, quem está assistindo fala, nossa, é fantástico, adorei, como foi bonita a sua apresentação. E ele vem reclamar, porque eu esqueci disso, daquilo, porque quem estava assistindo nem percebeu, não sabe nem o que aconteceu de errado e o outro estava reclamando. Então, ter essa percepção também ela é importante. A Vitória falando que às vezes não conseguimos avaliar como foi nossa fala. É bom que alguém tenha assistido, dê o feedback. É bom, mas é melhor ainda se você tiver a oportunidade de gravar o áudio ou o vídeo da sua fala. O feedback é interessante, mas peça para uma pessoa que você conhece, que você confia, que não vai ter... Se ela tiver uma visão muito negativa, às vezes pode falar coisas que não são muito claras, muito objetivas, e alguém da sua intimidade, que fale com sinceridade, só que na dose certa, que nem fique desenvolvendo elogios e rasgando sedas excessivas, ou então que seja muito duro e fale somente os pontos negativos. Tem que ser alguém que você conheça, tá? O medo vem muito do julgamento mesmo. Sempre pensei nisso, mas nunca olhei que é vaidade. Lima, o medo tem muita relação com essa questão do julgamento, sim. Não é só isso, tá? Como eu falei, são infinitas causas a partir de infinitos seres humanos, mas tem muita relação, sim, com a preocupação com o que o outro vai pensar de mim. O medo da crítica. Só que tem uma questão, o nosso momento histórico, ele tem uma crítica institucionalizada. É o ponto que eu posso fazer, sei lá, um curso de arte para ser crítico e nunca ter pintado uma linha de quadro. E se eu for parar para refletir sobre isso, pode não ter muita lógica. É como se fosse natural eu opinar de forma negativa sobre qualquer coisa e não ter nenhum pontinho de responsabilidade sobre isso que eu falei. E as redes sociais, elas corroboram com isso, porque às vezes eu tenho um perfil fake, ou eu estou ali atrás do meu celular e falo, traço opiniões, assim, muitas vezes grosseiras, que podem ofender quem está do outro lado e podem machucar quem está do outro lado. Podem, às vezes, até ter alguma lógica, só que elas não se comprometem com a mudança real do fato da pessoa. Por que eu estou falando sobre isso? Porque isso é algo nosso. Não é fora, é nosso. Eu já testei muitos exercícios com os meus alunos para poder vencer esse medo da crítica. Mas tem um que ajuda bastante. 2. Aumentei, viu? 2. Geralmente quando temos muito medo de crítica, somos muito críticos.
ou fomos educados num ambiente familiar de muita crítica, de muito julgamento, muito rígido, e também acaba que é algo que ficou dentro de nós. Então isso daí é interessante, tá? A gente ter essa consciência. Por isso que eu digo, um bom exercício para aprender a lidar com a crítica é não criticar. Trocar criticar por educar. Isso é importante. Às vezes eu for falar mal, e eu falo isso não só de pessoas, mas de momentos, ambientes, fatos. Imagina se o mundo fosse menos crítico. E se as pessoas, quando fossem colocar uma opinião sobre algo que ela julga não estar correto, que não está bonito, ou qualquer coisa desse sentido, ela falar de uma forma diplomática, educada, e se comprometer com a solução daquela situação. Não, consegue imaginar como seria o mundo se fosse assim? Não seria bem diferente? Comece por nós. Então eu diria, por isso que eu sempre falo que é importante, sabe, você ter um diário do comunicador, para você ver, bom, hoje eu fui muito crítica com relação a tal elemento, hoje eu fiz uma colocação desnecessária, poderia ter feito melhor assim, então amanhã eu não vou fazer dessa forma. Tá? Isso também é uma maneira de consciência, de autoconhecimento, para realmente podermos melhorar nesse processo. Mas é isso. O primeiro, então, é trocar crítica pelo educar. E a segunda questão sobre o julgamento, o medo da crítica, é aceitação. Daí que eu digo que o medo, o julgamento, ele tem a ver com a vaidade, sim, porque falta de nós uma visão mais objetiva sobre nós, aceitar o lugar onde estamos e a partir daí crescer. E saber que isso não é ruim. Estar nesse lugar não é ruim. É o que você tem, é o que você construiu, é que todas as suas vidas fizeram de você até agora. É quem você é agora, quem a natureza te deu de presente agora, para que você possa continuar o seu processo de evolução, você possa continuar crescendo, continuar dando o seu melhor. Então, e como funciona isso na oratória de forma objetiva? Por isso que é bom você gravar e se assistir, fazer uma análise de si, saber como é você falando e aceitar isso, e aceitar se há um vício de linguagem, e aceitar se a entonação precisa melhorar, se assim como eu, né, precisa perder uns quilinhos. Então a gente tem que aceitar esse momento para você poder crescer nesse processo, não tem jeito, é assim que funciona. Então quando eu tenho aceitação, ajuda muito sobre essa questão do julgamento. Por quê? Porque se a pessoa for falar algo sobre mim, e é realmente isso, a pessoa fala, opa, você precisa perder uns quilinhos, eu falo, verdade, tô no processo, isso aí eu sei. Agora se a pessoa chega para mim e fala assim, ah, mas você é manca, não, você tá vendo alguma coisa errada, manca eu não sou, eu tenho muitos defeitos, mas esse eu não tenho. Percebe que eu vou me tornando mais objetiva no aceitar o que o outro vai dizer? Agora se eu não tenho uma visão muito clara sobre mim, tudo que o outro fala me ofende, tá? E quando eu aceito, fica mais tranquilo. É aquele processo que acho que a Vitória comentou mais para cima ali, da autoestima, que é fundamental, tá? Estou aqui vendo as suas perguntas. Gente, fico com a boca seca e amarga, coração acelerado e tremor para fazer uma simples pergunta para o palestrante. Nem sempre foi assim. O que fazer? Eu sei, querida Apri, eu sei que é você. Eu sei que é difícil e isso acontece mesmo. Eu vejo diversos alunos meus que não tinham problemas, mas que com o tempo, alguma questão que aconteceu na vida, acabam ficando inseguros com relação ao falar em público. Primeira questão, se a pessoa está ali te ensinando, ela vai querer te ajudar se você tem alguma pergunta. E nenhuma pergunta é ruim, nenhuma pergunta é estúpida, nenhuma pergunta é nada. Se for uma dúvida sincera, isso é natural, faça a sua pergunta. Quando é que você vai ter a oportunidade de estar diante daquela pessoa de novo para tirar exatamente aquela dúvida? Não tem esquema não. Levanta a mão, faça a sua pergunta. Algo que ajuda a lidar com ansiedade e com o medo, gente, é muito a respiração. Eu gosto muito de artes também, gosto muito de canto. Eu fiz muito tempo de canto lírico e vez ou outra eu faço alguma apresentação. E para mim subir no palco para cantar, às vezes é mais tenso do que subir para falar. E eu sempre faço exercício de respiração dos 4 tempos. Aqui, ó, dou de graça para vocês essa dica que eu gosto muito. Simples, eu solto todo o ar, inspiro. Seguro o pulmão cheio. Solta em 4. Seguro vazio. De novo. E faço esse processo. Quando eu vou fazendo isso, eu vou ficando mais tranquila.
Algo que ajuda também nesse processo de, eu tenho que fazer uma pergunta, escreve. Porque às vezes não está muito claro, quando você escreve fica mais claro o que você tem que falar. Mas não deixe de fazer. Às vezes, quando eu estou com muita coisa na cabeça, será que falo? Eu levanto a mão. Eu primeiro levanto a mão e aí a pessoa já fala, tem uma pergunta lá, o microfone está chegando em mim, eu só respiro e falo isso. Às vezes eu falo assim, estou um pouco nervosa aqui, não sei porquê, mas essa pergunta é importante. E pronto, quebra o esquema, faça a sua pergunta. Tá? Que bom, Thaís, que você tem facilidade para falar em público, isso é ótimo. Aqui a colocação da Gisiane, saber o ponto forte, por exemplo, uma pessoa que não é engraçada querer ser, fica pior. Uma que tem humor, usar a favor. Isso também é interessante. Eu diria que quando a gente se conhece, entende um pouco mais o nosso estilo, mas também não significa que em determinado momento eu não possa fazer um momento engraçado, não posso encontrar humor em mim. Até convido vocês, porque nessa quinta-feira o nosso Chá com Ideias, que é esse programa de entrevista que eu faço toda quinta-feira às 17 horas, vai ser com um querido aluno que virou amigo, que é o Du Oliva, e ele trabalha com a ideia do humor. A gente vai falar exatamente sobre isso, como levar o humor para a vida e trazer leveza para o nosso viver. Então, assim, eu posso desenvolver humor, mas sim, se eu pego em algo que é um ponto forte, é interessante sim. Eu vejo alunos, por exemplo, que têm um perfil de contador de histórias. Eles contam bem histórias e nem sabem disso. Às vezes eles ficam querendo ser o fulano porque o fulano é acadêmico intelectual. E eles se sentem inseguros porque estão se comparando com uma pessoa que não tem exatamente a ver com aquilo que é mais próprio da sua essência, que ele tem com facilidade e que é o que atrai as pessoas. O que as pessoas acham agradável naquela pessoa. Então é importante também eu conhecer um pouco desses nossos pontos. Eu não diria nem forte, eu diria que é aquilo que é mais natural em nós, sabia? Isso daí fica gostoso. E quando você vê uma pessoa falar, e essa pessoa ela conecta contigo, é importante você perceber que ela fala como quem conversa. Ela não está montada num esquema de orador, agora eu vou falar em público. Não, ela fala como quem conversa. Então é interessante sim usar, eu diria que aquilo que é natural em nós, a nosso favor. Né? Sim, sempre é autoconhecimento, Lima. Sempre, sempre, sempre é um processo de autoconhecimento. Espaço, Tempo e Universo, trabalho com autoconhecimento e numa das palestras presenciais que ministrei tive de lidar com algumas pessoas isoladas, que claramente não queriam estar lá, mas permaneceram fazendo descaso. Isso, assim, é ser o objetivo no processo, sabe? Se você está ministrando uma palestra, se você conhece o público, ótimo. Se você não conhece, a gente está aberto para tudo que vier, mais preparado para aquilo que você veio fazer ali. Ser bastante objetivo. E, acima de tudo, eu diria, as pessoas, elas estão lá no público e há uma troca de energia, que pode ser positiva ou que pode ser negativa, entende? Depende muito de nós que estamos ali no ponto que eu diria do ativo, né? Que eu estou passando para as pessoas receberem. Então, a minha postura tem que ser muito receptiva, mas não pode fixar nos pontos difíceis. E por que eu falo difíceis e não negativos? Porque às vezes uma pessoa com cara feia, já aconteceu comigo, não necessariamente ela está com algo contra você, ela pode ter alguma questão pessoal nesse momento e tá com aquela carinha dela lá, ou com a preocupação, enfim. Então você tem que estar aberto e você fala para essa pessoa, mas também vai discutindo com as pessoas que estão envolvidas e que estão realmente entusiasmadas e vai trocando essa energia. Isso eu acho importante, tá? E óbvio, se a pessoa chega a um ponto de atrapalhar, você tem que ter a diplomacia, a cortesia de pedir para que a pessoa se retire, porque ela está atrapalhando aqueles que vieram entender o seu conhecimento, né? Aqui também tem um ponto muito importante, que é você definir bem, principalmente o momento que ela perguntou, né? Conseguir me manter centrado, mas como lidar com essas situações? Eu diria assim, o momento de interação com as pessoas é muito importante você definir bem o que você quer transmitir logo na sua introdução e definir os momentos, por exemplo, de perguntas de interação. Aqui na live eu falei para vocês, gente, a ideia daqui não é ser só palestra, é ser um bate-papo. Então vocês já sabem que estão aí colocando perguntas e eu vou responder. Eu tracei algumas ideias sobre lidar com medo com vocês e agora eu estou respondendo as perguntas. E o que vem eu estou aqui lendo e respondendo para vocês. Tá?
Isso daí é importante. Então eu defino antes. Você fala, olha pessoal, ao final eu vou abrir para perguntas e você define qual é o seu tema. Porque uma coisa eu vou falar assim, eu vou falar sobre autoconhecimento. Puxa vida, né? Autoconhecimento serve para qualquer coisa do universo, aí é muito amplo, tá? Eu sei que espaço, tempo, universo é muita coisa, mas você tem que definir, olha, hoje sobre essa nossa conversa de autoconhecimento, eu vou tratar mais profundamente sobre a visão de Platão, pronto, ou sobre a visão de fulano de tal, ou sobre o tema tal, e você vai discorrendo sobre isso. Quando for abrir para perguntas, você pode falar, olha pessoal, como eu havia dito na nossa introdução, agora eu vou abrir para perguntas. Eu sei que o tema é amplo, mas a gente vai fixar mais o que foi abordado aqui durante a nossa palestra. Isso também já define bastante e te dá um posicionamento para poder puxar pessoas que dispersam muito do processo, certo? E quando as pessoas vão fazer colocações, e você vê que são colocações que não estão agregando no todo, você saber extrair a ideia do que a pessoa está dizendo. Por isso que é muito importante a gente ficar bastante atento. Quando uma pessoa fala comigo, faz uma pergunta, muito a gente vê nas entrelinhas, não é somente no que a pessoa passa de informação. Muito é visto nas entrelinhas, inclusive as intenções. E você saber falar de uma forma muito correta em cima das intenções. Tá? Não sei se ajudou, diga aí, espaço tempo, se ajudou vocês. Bom, gente, o papo está interessante e longo, a gente conversou bastante aqui sobre o lidar com o medo. Um detalhe sobre ansiedade, porque ansiedade e medo são coisas diferentes. Tá? Às vezes uma pessoa pode ficar assim, com muita ansiedade, com muita expectativa e muitas vezes negativa sobre a sua apresentação, que não necessariamente é o medo que vai travar, só que traz uma emoção muito ruim, uma sensação muito ruim. E essa ansiedade, eu sei que muitas pessoas já falam isso de uma maneira, às vezes um pouco jocosa até, não é a minha intenção, mas essa ansiedade é uma pisadinha assim em um futuro. Eu tenho que trabalhar essa ansiedade de um futuro incerto, sabe? De um futuro do e se errar, e se as pessoas acharem isso, aquilo outro, se não der certo, e se tal coisa. E às vezes esse se, ele é até nebuloso, eu nem tenho muito claro, só tenho a sensação de que algo vai dar errado. Eu trabalho essa sensação, essa percepção, essa emoção ruim da ansiedade com planejamento. E um planejamento bastante objetivo dentro do tempo que você tem para poder fazer a sua apresentação. Por exemplo, você recebe uma missão de fala você vai fazer uma apresentação do seu pré-projeto de doutorado. Ah, mas aqui eu já me preparei tanto, mas estou muito nervoso, o que será que a banca, não sei o que. Não, coloca um planejamento. Quanto tempo eu vou ter para preparar a minha apresentação? Não é o meu pré-projeto, entende? Não é o projeto, é a minha apresentação. Isso é muito importante. Quanto tempo eu vou ter para preparar aquilo que eu vou falar? E você ser bem realista. Não fala para mim, eu tenho 1 mês. Você não tem filho, não tem casa, não tem trabalho, não tem papagaio, cachorro, bichinho para cuidar. Sim, se você tem todas essas coisas, o seu tempo não é 1 mês. Quanto tempo real você tem por dia para fazer essa apresentação? E ali você se planeja. E não esquece de colocar nesse tempo o tempo de ensaio também. E quando vier essa emoção negativa, essa ansiedade que te tira do centro, que te traz angústia, você fala para si mesmo, o que eu fiz hoje para que essa apresentação seja o que eu quero, que ela seja o melhor possível. E aí você vai olhar para o seu planejamento e falar assim, eu fiz o que eu me programei. Eu tenho mais tempo? Não. Eu tenho, então eu vou fazer um pouquinho mais. Entende? Sem estresse. E depois deixa para o outro dia, deixa para amanhã o que é de amanhã. E aí você lida com a situação dessa ansiedade. E esse exercício que eu passei para vocês para respirar também, ele é muito importante. Respiração. Respiração ajuda demais. Quando a gente fica tenso, toda a tensão, ela reflete na nossa respiração, na nossa voz. Porque voz é ar, gente. Voz é respiração. A voz, ela não nasce aqui. Ela vibra aqui. Ela nasce no diafragma. Ela nasce quando eu movimento meu diafragma, meus pulmões enchem, e não somente quando ela está aqui alta. Essa é a respiração do ansioso, do inseguro, daquele que está com medo, toda concentrada aqui em cima, presa. Mesma sensação da alma presa, da angústia,
de quem está se sentindo preso por não conseguir comunicar, parece que fica tudo amarrado aqui, ó. Você tem que fazer essa energia fluir, gente. Você tem que respirar completo. Respira com seu diafragma, respira com calma, com tranquilidade. E veja, durante os dias, é um exercício que eu passo para os meus alunos também, que é muito útil. Eu falo assim, pega seu celular aqui e coloca o alarme ali umas 4 vezes por dia, 5, escrito só respirar. E quando vou tocar, independente do que você está fazendo, só respira. Viu? Respirar, respirar. Tem uma tradição hindu que diz que o nosso diafragma é esse músculo que separa os órgãos digestivos dos respiratórios. Ele é que faz a divisão entre as nossas emoções instintivas e os nossos sentimentos mais elevados. Então é importante isso. Importante eu saber colocar o que vem de baixo embaixo, deixar lá. Então vem todo aquele medo, aquela ansiedade, aquelas emoções que são mais instintivas, mais da terra, e você solta as tensões do corpo, como eu falei, soou o alarmezinho lá das 5 vezes, solta as tensões do corpo e respira. Beleza? Se você respira, você ajuda muito. E esse exercício ele é interessante porque ele faz com que você foque no momento presente. A atenção vai vindo, a gente vai prendendo a respiração. Tá? Tem uma conhecida minha que também trabalha com oratória, ela é curadora do TEDx de São Paulo. Ela fala assim, vale a pena passar vergonha por essa mensagem? Eu acho interessante essa pergunta. Vale a pena você subir no palco para expressar essa ideia? Se vale a pena, sobe. E você coloca assim, eu quando vou cantar, por exemplo, eu falo assim, agora não dá mais para trabalhar técnica, não dá mais para trabalhar nada, só dá para eu respirar e me concentrar na mensagem que a música tem para dizer. E aí eu ainda tenho cada um na sua forma de lidar com o mistério da vida, que faça os seus pedidos aí, as suas orações, e falem que agora eu possa ser canal, que acima de tudo eu seja canal da arte, e a oratória é uma arte, que acima de tudo eu seja flauta, que eu possa estar limpa para poder conectar com as pessoas, para que essa mensagem seja útil para o ser humano que está na minha frente. Só isso. E isso já me ajuda demais, porque é uma mentalidade que às vezes, gente, ela tem mais poder, porque o universo é mental, né? Ela tem mais poder do que muitas outras práticas e ajuda, às vezes, logo de primeira. Você parou, respirou, pensou, bom, por que eu estou aqui? Qual o valor da minha mensagem para essas pessoas que vão ouvir e que eu possa ser canal. O que eu pude dar de melhor, eu fiz até agora. Daqui para frente, que simplesmente eu seja entrega, porque falar, comunicar bem, para mim, é um ato de generosidade. É um ato de cortesia. Água é muito importante, a hidratação é fundamental para o corpo, mas para a sua voz. E ela não acontece somente quando você bebe água, mas quando você bebe água, faz com que você pare um pouco, sabe? Pare, até respire. O engolir também ajuda no processo, o movimento do engolir ajuda no processo também. E, às vezes eu faço isso. Se tem um branco, por exemplo, eu tive um branco ali, ó, dou uma olhadinha para as minhas anotações e continuo falando. Ou continuo falando mesmo, porque às vezes nem as pessoas perceberam o branco, se perceberam não tem problema, e quando eu vejo o tema volta para minha mente. Aqui mesmo já aconteceu uns 2 brancos no meio da conversa. Quem percebeu, ótimo. Quem não percebeu, não tem problema, porque eu continuei falando e eu acredito que ter colocado a sequência das ideias da melhor forma para vocês, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!